E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vai ser um daqueles vídeos em que, além de dar spoiler, mentira, eu não vou dar tanto spoiler assim, eu vou falar tanta coisa que nada vai fazer muito sentido, mas talvez vocês do suco consigam extrair alguma coisa boa para a vida de vocês, ou não. Semana passada eu tive uma pequena amidalite que me deixou 2 dias com uma dor de cabeça tão intensa, mas tão intensa que eu parei tudo. Eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho sempre enxaqueca. E aí, quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio e dou aula e jogo e trabalho. Dor de cabeça é uma coisa que não me para, mas a semana passada me parou. E eu não conseguia jogar, fiquei 2 dias sem dar aula. Em determinados momentos eu deitava na cama e começava a rolar em desespero, porque eu falava, meu Deus, deve ter algum jeito de parar essa dor, porque eu não consigo fazer nada com ela. Então eu não conseguia fazer as coisas, me incomodou muito. E aí, como jogar tava muito difícil, num dos momentos de melhora eu falei, vou assistir alguma coisa. Mas eu quero assistir alguma coisa que não me faça pensar, como se eu pudesse, como se eu conseguisse. E eu falei, de todas as coisas que eu tô vendo nessa Netflix aqui, eu vou pegar a mais improvável, a que talvez menos me faça pensar sobre alguma coisa. E aí eu falei, vou assistir um terrorzinho. E aí eu trombei com O Gabinete de Curiosidades de Guilherme de Toro. Não tinha visto nenhuma avaliação, assim como não vi. Mas assim, eu gostei muito da pegada dark dele, porque eu falei, os caras vão tentar me dar uns sustinhos, não vão conseguir. Eu não vou pensar, porque basicamente o negócio é só pra levar sustinho e beleza. Enquanto eu vejo se esse remédio faz efeito ou não. E cara, é foda ser eu mesmo, porque é inevitável eu ficar pensando sobre qualquer coisa que seja. E aí que eu descobri, sim, tem algo de paranormalidade, de esotérico, de tudo isso, mas é como se fosse um Black Mirror. E ao invés do ambiente tecnologia, a gente tem o ambiente sobrenatural. E um dos episódios, especificamente o quarto, e eu vou tentar não passar spoiler, mas meio que vai ser impossível, pelo menos eu não vou focar nele, mexeu bastante comigo. Que eu falei, caralho, olha como dentro de um episódio aleatório que supostamente deveria fazer você, enfim, sentir medo, eu senti muitas outras coisas. Então pausem esse vídeo, assistam pelo menos esse episódio, que é o único que eu vou tratar. Chama Por Fora, dessa menina aqui. E aí eu vou fazer as minhas considerações. Então eu tô imaginando que você já pausou, já assistiu e já voltou, embora eu não vá ficar falando dele. O que me vem à cabeça? Me vem à cabeça que, assim, é zoado sair cagando regra e cagando o que é certo, o que é errado, mas assim, ao longo de todas as experiências da minha vida e de todas as pessoas cujas histórias eu escutei, quando você entra numa empresa, você pode passar por uma metamorfose que já era tua, ou então tentar forçar uma outra. E, e a primeira situação é maravilhosa e a segunda situação é horrorosa. E, e eu acho que esse episódio, por fora desse gabinete de curiosidades, ele é bastante interessante no sentido de te alertar em relação a isso. Talvez você assista isso e entenda outras coisas completamente nada a ver com o que eu tô falando. A gente não escolhe onde nasce, a gente não escolhe os valores da nossa família, a gente não escolhe uh, exatamente os valores e as crenças e os filtros de se enxergar o mundo das pessoas imediatamente na comunidade onde a gente nasce. Então você como criança não vai conseguir questionar as crenças dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Mas aí, em determinado momento, você vai ter informações o suficiente para se formar e começar a questionar o mundo. E inevitavelmente você vai começar a enxergar o mundo pelos seus próprios olhos. Isso pode fazer com que você escolha um curso universitário que não condiz muito com o que a sua família esperava que você fizesse, e que você vá para uma religião ou para um grupo, para um partido político, diferente daquilo que a sua família e os seus amigos e os seus vizinhos sonhavam para você. E aí, às vezes, quando você chega lá, você se encontra. E essa é a metamorfose positiva.
Então, você lê alguns livros, escuta algumas pessoas, começa a desenvolver determinadas crenças, e aí você chega num lugar e todo mundo acredita exatamente naquilo que você tende a acreditar, e aí, de repente, as pessoas vivem do jeito que você fala, cara, esse sou eu. Esse sou eu, era esse lugar que eu precisava encontrar para me desenvolver, continuo amando a minha família, mas não compartilho a visão de mundo que eles têm. Sigo amando os meus amigos de infância, mas eu não compartilho da visão deles. Mas aí agora eu tô num lugar onde eu enxergo que todo mundo enxerga também. E aí eu tenho com quem conversar, eu quero aprender, eu quero desenvolver, eu quero ser. E eu descobri onde eu pertenço. Essa metamorfose é maravilhosa. E aí os seus amigos antigos, eles vão ficar falando, nossa, você mudou, você não é mais o mesmo, foda-se. Se a amizade for de verdade, ela vai perdurar, apesar do conflito de visão, de perspectiva que vocês têm do mundo. E, inevitavelmente, os seus melhores amigos, a sua família, as pessoas mais importantes para você, elas vão estar nesse novo lugar que você descobriu, porque a ele você pertence naturalmente. E dentre as pessoas que têm a mesma visão de mundo que você ainda vai encontrar aquelas pessoas com quem você tem ainda mais afinidade e por quem você vai desenvolver mais afeição, e aí você vai querer construir a sua própria família, seja ela de esposa, marido ou de amigos próximos. Você vai fazer a sua gangue. Só que nem sempre as pessoas têm essa sorte. Às vezes você essa menina aqui, que foi uma atriz simplesmente espetacular nesse episódio, e aí você chega num lugar e aí você não é como as pessoas são, você não acredita no que as pessoas acreditam, você não valoriza o que as pessoas valorizam, você acha todo mundo meio idiota, todo mundo meio... Você fala, porra, sério que vocês... E aí, sério que vocês, pode ser qualquer coisa, acreditam no Deus X, votam no político Y, sério que vocês acham que isso é importante para a vida de vocês, só que aí você está numa fase em que você ainda não desenvolveu essa força interior, essa autoimagem o suficiente para você conseguir se sustentar no mundo sozinho. E isso é muito perigoso, você ir morar num ambiente onde tudo é estranho para você, enquanto você ainda não tem os seus próprios alicerces, porque aí você acha que você tem que se moldar ao padrão dos outros, e às vezes você arranca perna, braço, orelha, emocionalmente falando, tá? E ela quer fazer parte desse lugar. E todo mundo parece ter uma vida mais interessante do que ela, porque ela tem um casamento, mas esse casamento normal. Ela tem emprego, mas esse desemprego normalzinho. Quando ela chega no ambiente de trabalho dela, tem um monte de amigas compartilhando aventuras. Sabe essas aventuras que 50% é bravata, é mentira? Porque todo dia tem esse tipo de fofoca. Então, do mesmo jeito que na internet tem a porrada mais forte, no Instagram tem, e no café da firma, no café da firma, tem as férias mais emocionantes ou o fim de semana mais da hora, e cada uma com uma aventura, cada uma com uma emoção, cada uma com uma coisa diferente para contar. E esse momento da troca das histórias mais fascinantes, mais legais, era o momento de passar o creme. E esse creme, ele é simbólico. Porque esse creme, ele retrata todo o consumo, todo o efeito da propaganda e todo o efeito de formatação, de padrão de consumo e de pensamento que a gente tem na sociedade moderna. Há um bom tempo já, não é exclusividade da nossa década. E aí elas ficam passando creme e contando histórias tesudas, passando creme e contando histórias emocionantes, passando creme e mostrando como a vida delas é foda quando elas são desejadas e populares. E essa mina, ela fala, cara, quero pertencer a esse lugar. E esse é o problema de você não ter autoimagem e não ter uma identidade forte, e não saber quais são os seus valores e as coisas pelas quais você é apaixonado, apaixonada. Então, tá vendo que a falta de autoconhecimento, ela te leva para um caminho muito zoado muitas vezes. E eu não estaria falando sobre isso se eu não visse isso acontecendo o tempo inteiro. Então, sim, eu tenho um monte de pessoas que eu vejo que chegam no lugar e se descobrem, e aí se metamorfoseiam em aquilo que já seriam. Mas eu tenho pessoas que não, que falam, cara, que merda de lugar, mas eu tenho que me adaptar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ser agradável, eu tenho que ser sociável, eu tenho que ser legal. E aí ela começa a passar o creme. Esse momento em que ela começa a passar o creme, ele é muito emblemático, porque, olha, eu fui convidada pro Amigo Secreto. Eu agora faço parte do clubinho mais popular. Eu agora tô ali. Eu não me identifico, não, mas eu tô ali.
E aí o marido dela, você tem certeza? Você não sabe de nada. Eu agora sou popular. E ela passa o creme, só que ela tem alergia. E um creme que supostamente deveria deixá-la linda, e esse creme pode ser qualquer coisa, qualquer produto que você compre para ser um ser humano melhor, seja ele um iPhone, seja ele o CrossFit, seja ele qualquer coisa que te dê um valor simbólico, um lugar onde você foi porque todo mundo também vai, né? Um estilo de vida. Ela começa a passar esse creme e ela tem alergia, a pele dela ficou horrorosa, toda vermelha, e começa a descascar. E aí num momento, porque toda a pegada desse seriado é sobrenatural, spoiler já, né? Que eu falei que nem ia ter. Como é um negócio meio paranormal, uma coisa que você não sabe se é paranormalidade ou se é um mero surto psicótico, ela começa a interagir com a televisão que tá tentando vender o produto ali para ela. E essa propaganda diz para ela assim, vai piorar antes de melhorar, né? Você vai ficar horrorosa. Toda metamorfose é assim, você vai ficar horrorosa antes de ficar de fato bonita. E aí o episódio segue, só que eu vou para um outro caminho aqui que fala sobre a natureza humana que faz com que você de repente comece a valorizar coisas que para você na verdade nem tem valor, mas porque o que tem valor de verdade para você é fazer parte daquele clubinho da popularidade que usa esse creme que consegue ser do jeito que é. E aí a gente pode traçar uns paralelos muito bizarros e muito loucos, porque às vezes o creme é assim, é o quanto eu tenho que provar para a sociedade que eu tenho equilíbrio financeiro. O quanto que eu tenho que provar para a sociedade que eu tenho sucesso financeiro e que eu consigo pagar os meus boletos. E às vezes você quer demonstrações claras de que você está dando certo na vida, só que o creme, ou seja, a demonstração clara de que você está dando certo na vida é um carro novo, um celular novo, um PC novo e fotos num lugar que está todo mundo indo. E aí, para conseguir o símbolo que rapidamente levariam as pessoas a concluir que você é um vencedor, você se torna um perdedor. Por quê? Porque você se endivida e aí você não consegue pagar a prestação do telefone, do carro, da viagem, do PC Gamer. E aí a sua vida começa a virar uma bola de neve e você começa a se escravizar. 2/3 da população brasileira hoje está endividada. Então a gente pode dizer que a comida está muito cara, e sim está, mas a tendência é que o preço caia e as coisas melhorem um pouco e o Lula fale que é graças a ele, quando na verdade no mundo inteiro o preço da comida está caindo. Isso é ótimo pra gente. Mas às vezes não é por causa do preço da comida que a sua vida tá uma merda. Às vezes é por causa do financiamento de tudo que você comprou, que são os rápidos indicadores de que você tá vencendo na sociedade, porque você segue um monte de gente no Instagram que tem determinado estilo de vida. Ou seja, essas pessoas do Instagram, elas estão passando creme e você quer mostrar que você também tá passando creme. Isso é exaustivo. E essa é a metamorfose errada. A metamorfose certa é quando você chega num lugar e fala assim, caralho, na verdade eu já pensava e eu já me tornaria a pessoa que aqui eu vou acabar me tornando porque todo mundo é muito parecido comigo. Esse é o lugar onde você pertence. E o que eu conheço é muita gente que chega assim e fala, porra, tive que gastar 2 pau porque se minha filha não fosse, né? Como assim? Tive que gastar 2.000 porque se minha filha não fosse, o quê? Você acha que ela não conseguiria interagir com os coleguinhas na escola porque ela não foi? Ou você não consegue olhar pra você mesmo no espelho porque sua filha não ligaria? Você não consegue olhar pra você mesmo no espelho e achar que você é um cara que não consegue pagar o mesmo rolê que as amigas da sua filha vão, porque na verdade os pais delas nasceram muito mais ricos do que você. E você é assalariado e eles não. Então, essa ânsia de, meu Deus, eu não posso deixar de fazer isso, porque senão o que o pessoal do condomínio vai pensar, é o creme. E esse creme, ele deixa a sua pele vermelha porque você é alérgico, ela resseca, cai, você fica horroroso. Porque você pode ir para um restaurante caríssimo em Dubai com um monte de gente. Vai ficar escrito na tua testa que você não pertence àquele lugar. E esse episódio ele deixa isso muito claro no Amigo Secreto. Que o fato de estar no restaurante em Dubai não significa que você pertença naturalmente à classe que frequenta aquele lugar. Isso não tem nada a ver com o valor humano de pessoa.
Porque o que as pessoas estão fazendo ali em Dubai, naquele restaurante, dentro da micro comunidade que eles formam, aquilo é um trampo, porque se ela não for, ela vai ficar mal falada. E se ela ficar mal falada, ela não vai ter os convites. Isso é um trabalho. Então quem tá jogando Diablo porque quer e não porque tem que, é muito mais livre do que a pessoa que tá indo pra Dubai no restaurante no encontro de granfino, porque aquilo é um trampo. E a coisa vai mais longe ainda. É, isso eu senti na pele, no pior momento depressivo que eu já tive na vida. E por ter vivido na pele, eu consegui identificar isso em muitas outras pessoas. Algumas eu consegui ajudar, outras não. Porque em determinado momento, a menina desse episódio, ela tá tão destruída, mas tão destruída, por quê? Porque a cara dela tá horrível, porque ela não é popular, porque ela não é engraçada, porque ela não tá bonita como deveria ser. A propaganda dizia que ela já ia estar transformada e essa transformação tá demorando. E o marido dela não acredita no potencial dela. Por quê? Porque o marido dela tá vendo uma caveira se formar ali, né? Porque a pele, ela tá se deteriorando, tá apodrecendo, tá necrosando. E ele fala, para com isso, pelo amor de Deus. E ela fala, eu preciso ser bonita. E ele fala, não, eu te aceito como você é. E aí, num trabalho majestoso da atriz, você entende exatamente o que a mudança de expressão dela, quando ela escuta isso, representa. E o quanto isso se espelha na vida de um monte de gente que sofre de depressão. Então eu queria muito que vocês já tivessem assistido esse episódio, que vocês tivessem de fato pausado, para de fato terem visto essa cena. Porque quando o cara fala assim, eu amo você do jeito que você é, eu lembro da Paloma falando comigo. E eu lembro o que eu senti no momento. Que é mais ou menos assim, uma pessoa no pior estado da depressão dela, e não sou especialista nenhum falando, pelo amor de Deus, eu sou um jogador de murquinho. A pessoa no pior momento de depressão dela, ela se vê como completamente sem valor. Ela não tem autoadmiração, ela não tem autoamor, ela não tem... Ela repudia a própria imagem. Ela não se acha capaz de ser melhor que aquilo que ela tem para oferecer. Então ela não tem interesse em si. E aí quando vem o outro e elogia e fala assim, você é muito inteligente, você é muito engraçado, você é capaz, você é culto, você é vivido, você é isso, você é aquilo, tem gente que te admira, tem gente que quer te contratar, tem gente que gosta de ser seu amigo. E sabe que isso soa vazio, soa um monte de blá 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 blá, blá sem nenhum fundamento e sem nenhuma conexão com a realidade. Por quê? Porque a pessoa que está deprimida, ela está doente. E a pessoa que está doente, ela está se enxergando completamente deformada. Do mesmo jeito que uma anorexica se sente gorda quando se olha com 40 quilos no espelho, uma mulher de 1,80 m com 40 quilos se olha no espelho e se acha gorda porque está anorexica. O deprimido, quando ele se olha no espelho, ele também não vê cores em si. Ele não consegue identificar qualquer coisa boa que exista nele e ele se repudia. Se ele pudesse, ele se livraria de si. E aí quando chega o marido dela e fala assim, eu te amo do jeito que você é, ela olha pra ele com uma cara de profunda decepção. E anos depois do meu momento depressivo ali, eu consigo lembrar do olhar que eu tive pra Paloma, do tipo, cara, como que você pode se contentar com tão pouco, com tanta migalha que você recebe? Ou seja, o deprimido, ele perde admiração pelo outro enxergar nele uma coisa que ele não consegue ver. Por isso que eu digo, você não vai conseguir convencer um deprimido de que ele é legal e que ele tem que querer. E que ele tem que ver o lado bom das coisas, que ele tem que se animar. Por quê? Porque ele tá com a visão envenenada de si no espelho. Então, elogio e esse negócio de você tem que parar de pensar nisso, porque você tem que olhar o lado bom da coisa. A pessoa da 360, 720, ela não vê coisa boa nela mesma. Então, você vê um olhar de profunda decepção, do tipo, cara, como que você pode se contentar com essa merda? Você é um bosta, portanto. Se você se contenta com tão pouco, é porque você é muito pouco. Ou seja, para preservar a admiração no outro, seria preciso que o outro estivesse interessado numa outra mulher, talvez. Louco isso, né? Louco. E aí o problema é outro. E assim, eu converso com tanta gente que tentou tirar pessoas, e muitas conseguiram, ainda bem, né? Que tentou tirar a gente da depressão,
E uma desculpa recorrente que eu escuto, e que eu já escutei no meu próprio caso, é assim, às vezes um casal, né? Às vezes um casal e um dos lados está numa depressão profunda e o outro quer ajudar, coitado. Ele quer resolver o problema ali. Então ele chega e uma sociedade que era 50-50 e que era para cada um fazer metade, o outro vai lá e ele faz 98% do que tem que ser feito. 98%. Os japoneses eles falariam colocar o arroz na panela, porque o japonês faz aquele arroz na panela elétrica e na verdade você só tem que jogar o arroz, a água e ligar e apertar o botão, né? E as mães brigam muito com os filhos que ficam jogando videogame e esquecem de fazer só isso. O moleque tinha uma missão na vida que era ligar a panela. E ele não liga. Então esse é um caso emblemático, assim. Então você vai lá, trabalha, você paga os boletos, você faz o que tem que fazer, você marca consulta no médico, leva a pessoa no médico, volta, tem a medicação, coloca contadinho e tudo mais. Aí você deixa a panela pro arrombado ligar. E ele vai lá e não liga. E você fala, porra, tô aqui fazendo de tudo, tô me desdobrando, tô fazendo, tô tentando. E a pessoa tem que querer, vão querer sair dessa situação. E ela não percebe que o outro, ele tá querendo se livrar da pessoa. E não é por falta de amor a outra pessoa, é por falta de amor próprio. Então, o deprimido, ele se sabota, ele quer afastar o outro porque ele acha que ele faz bem pro outro quando ele afasta todo mundo de si. É engraçado o quanto uma história que supostamente deveria te dar um medinho por ser de terrorzinho e ter um lado darkzinho, ele coloca tanta natureza humana e que você consegue imaginar a imagem de inúmeras pessoas passando por um problema semelhante e depressivas naquele momento. E esse episódio ele termina com uma chave de ouro que é... Pô, aí seria muita sacanagem eu dar esse spoiler. Não vou fazer isso não. Mesmo você já tendo assistido esse final, mas aí agora vocês vão entender as referências. Se a metamorfose ela não é natural, volte pro começo do vídeo que eu falei que tem dois casos de transformação. Uma que já seria que aconteceria de qualquer forma e a outra que você forçou para acontecer para caber no lugar. Às vezes você força isso acontecer e você consegue. Às vezes você quer ser um cara popular na faculdade ou no escritório e você consegue. Às vezes você quer ser o pegador e pegar um monte de mulher diferente, você consegue. Às vezes você quer ter um carro, quer ter um char full pen, full 820 mais, você quer fazer fenda ou sigilo 100 e aí você consegue. E aí você descobre que a metamorfose era falsa, porque não era... A tua felicidade não era ser top server, a sua felicidade não era ser pegador, a sua felicidade não era ser popular. E aí é uma merda quando você realiza um sonho do tipo Soul da Disney e fala, caralho, mas era isso? E agora é só continuar vindo aqui, fazendo isso todo dia, todo fim de semana? É isso que eu vou fazer toda noite? Tocar pra todo mundo bater palma pra mim desse jeito, mas vai ser as mesmas músicas? O mesmo repertório, porque é isso que tá todo mundo querendo escutar? É sério isso? Eu quis ser streamer, influencer, e agora que eu tenho 10k, 20k, 200k, 2kk, eu tenho que continuar fazendo essa mesma coisa, porque se eu sentir que eu acordei diferente, eu não posso ser diferente, porque o meu público quer exatamente eu ir tóxico igual eu tava ontem. É isso o sucesso? E aí quando ela finalmente se vê naquele lugar em que para ela representava plena felicidade e o auge que um ser humano pode alcançar, para muitos dinheiro, para outros beleza, para outros popularidade, para outros emprego, para outros foda-se, o item bem, ela olha e fala, cara, é insuportável estar nesse lugar. Por quê? Porque eu vou ter que fingir que eu tô me divertindo com esse monte de gente falando esse monte de baboseira. Eu vou ter que fingir que eu pertenço a essa mediocridade de ficar contando aventuras sexuais que não tem peso nenhum e que fazem eu me sentir uma puta? É isso? Por isso que quando eu converso com o Leandro, por exemplo, eu falo que é difícil conversar com ele porque
Eu não posso nem vender a esperança de que ele vai chegar em algum lugar, porque ele sabe que ele não tem um lugar que o agrade, não no universo em que ele é forçado a viver. Ou seja, você está na vida corporativa e você sabe que você nunca vai se sentir em casa dentro dela, porque ela é suja demais, porque ela é perversa demais com as pessoas, e ou você quita completamente, ou você tem que aguentar uma coisa que você consegue ver de maneira transparente. E quem que está conseguindo sobreviver bem nesse ambiente? Quem não chegou no ponto que ele está ainda. Por quê? Porque está iludido, porque está achando que o dia que chegar no ponto que ele está, ele vai ter essa plenitude de vida que essa menina aqui queria quando ela olhava para as popularizinhas do escritório conversando sobre as aventuras que elas tinham. Então, tirar a esperança do outro chega a ser crueldade. A pessoa que está se matando para chegar no sigilo 100, contar para ela que vai ser exatamente a mesma coisa do sigilo 50, que não vai dropar nada que ela queira, que ela vai ter que lidar com a frustração e que o jogo não vai ser inerentemente diferente daquilo que ela já estava fazendo, chega a ser uma crueldade, porque parece que você está roubando a experiência da vida da pessoa, mas você tá vendo que a pessoa não estaria passando por tudo isso, não estaria sofrendo tudo isso, se ela tivesse uma autoimagem, se ela soubesse exatamente quem ela é e o que é importante para ela, e talvez se ela tivesse alguma orientação nesse sentido, talvez ela não teria escalado a montanha, porque ela teria percebido que o lugar dela na montanha era lá no pé, na vida tranquila e pacata que ela já levava. Então, do mesmo jeito que quando você decide comprar um carro, você sai na rua e só vê esse carro, eu estou trabalhando com pessoas da vida corporativa há tanto tempo, mas há tanto tempo, que não importa que história eu veja, eu vejo sempre as mesmas lições. E eu quero compartilhar com as pessoas justamente por isso. Porque você não dropa o anel, você não dropa a arma que você quer, você não dropa o aspecto que você quer. E você fala, cara, minha vida é uma merda porque eu não tenho esse item. E aí você dropa o item, no dia seguinte você tem que inventar um item novo, porque senão a sua existência no jogo não tem propósito. E na vida corporativa é assim, você vive pela promoção, mas no dia que você consegue a promoção, o valor dela se desmancha na sua mão. Porque aí você começa a perceber que você não tá no topo. E que tem gente brigando pelo degrau de cima e você não pode perder pra esses caras. Então, como que a gente se rebela contra tudo isso? Eu vou abrir uma igreja e aí vai ser assim, o gabinete de curiosidades de Tom Bombadil. É isso. Que merda, né? Que merda. As minhas conclusões, elas são horrorosas porque isso daqui é um bate-papo de boteco. Eu não escrevi um script. Eu não pensei em usar as palavras certas para engajar e para te prender aqui, para você trazer seus amigos. Isso daqui é a conversa mais humana que eu tenho para oferecer para vocês. E se isso daqui trouxer reflexões que tragam coisas boas para a vida de vocês, então vai ter valido a pena. Espero que tenha valido. Grande abraço.